jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer os compartilhamentos, as curtidas e também os comentários. Nós estamos nesse trimestre, esse último trimestre do ano, estudando uma lição muito importante, uma revista muito importante nesse trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre a Igreja e o Espírito Santo e a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. É um seminário, meus internautas, professores, professoras, é um seminário. Quem perdeu alguma aula, volta para dar continuidade, que é de grande importância. A lição de hoje é a lição número 8. Capacitados para servir uns aos outros. O tema, o título da lição já é bem forte. O título da lição já está mostrando que vamos ter que sair do sapato alto. Vamos ter que sair daquele eu sei, é eu que estou no comando. Vamos ter que sair disso, pois a lição já começa com o título ali, dizendo que fomos capacitados para servir uns aos outros. A introdução diz o seguinte: nessa lição, estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus. Nós vamos estar vendo no decorrer da lição, os dons de Deus distribuídos aí segundo a graça dele. Nem todo tem todos os dons. Cada um tem um dom de acordo com aquilo que seja útil para a obra de Deus. Então, Paulo falou sobre isso, que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, que quando nós aceitamos Jesus, quer dizer, o homem velho morre e nasce agora o homem espiritual. Então, nós fomos transformados na renovação do nosso entendimento, que visa agora atender diversas demandas do corpo de Cristo enquanto está neste mundo. Quando falamos do corpo de Cristo, estamos falando da igreja. E não seguimos conformados com este mundo. Mas Paulo dizendo aí em Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque se vocês se transformam, vocês vão experimentar a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aceitou Jesus, é cristão, tem que viver um relacionamento com Deus e uma transformação de entendimento para não vivermos segundo o mundo. Quero enviar um grande abraço para Marcelo Norato, que é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor. Ele diz que admira a forma que aqui a gente ensina. Muito obrigado. Regina Augusta, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Lição maravilhosa. Deus continue te abençoando. Obrigado, Regina. Gilvandre Silva Duarte, ele é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele fala: parabéns, presbítero Ademar. Ele diz que ama a escola dominical. E ele também aproveita para parabenizar aqui, através da minha pessoa, a nossa cidade de Naviraí, que acaba de completar agora, dia 11, 59 anos. Obrigado, Gilvandre, em nome do povo naviraiense, do povo que aqui reside, dessa cidade tão bela, que eu aprendi a amar muito. Eu te agradeço em nome de todo esse povo de Naviraí. Vini Galiano, grande abraço, Vini. Deus tem coisas maravilhosas para o seu servo, Vini, crê nisso. Soniaval Eugênio, a paz do Senhor, presbítero Ademar, que aula maravilhosa. Ele disse que dá gosto de ouvir e participar. Obrigado. Nós vamos, no primeiro objetivo agora dessa lição, nós vamos estar apresentando a importância de exercitar os dons. Exercitando os dons. Os dons
executados por Deus são para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra até que o noivo venha buscá-lo. É um dom dado por Deus, não para nós usufruirmos em causa própria, mas para servir uns aos outros e para anunciar a grandeza do reino de Deus. Pois o apóstolo Paulo já destaca que a importância de cada dom, de cada um dos dons, no serviço da obra de Deus, é de acordo com a graça que nos foi dado. Então, ele fala que nós precisamos ter mente renovada, né? Comprometimento no servir ao corpo de Cristo, com capacitações, comprometimento no servir ao corpo de Cristo, com capacitações concedidas pelo Senhor, que aí insere profecias, ministérios, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercitar misericórdia. Esses são os dons que nós recebemos da parte de Deus. O 1.1 diz assim: graça para o exercício de diferentes ministérios. Deus tem derramado do seu Espírito sobre a igreja, capacitando os seus servos com diferentes dons, visando a edificação da igreja. Então, veja que nós estamos estudando nesse 1.1, né? Que a graça dos dons que vem da parte de Deus para nós no exercício de diferentes ministérios que eu vou estar explicando, né? Então, é importante, professores, professoras, que cada discípulo de Cristo esteja atento às recomendações presentes em Romanos. Ele diz assim: antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, os dons de Deus serão usados moderadamente, conforme a ação do Espírito Santo. E ele fala ainda mais que cada membro do corpo de Cristo tem a responsabilidade no bem-estar da igreja. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando do templo. Estamos falando dos membros de Cristo, dos membros do corpo de Cristo em particular. Ele é a cabeça e nós os membros. Então, nós precisamos ter responsabilidade no bem-estar da igreja. Cada cristão possui um dom diferente. E Deus concedeu esses dons para que a igreja local possa crescer de maneira equilibrada. Mas cada cristão deve exercer o seu dom pela fé. O 1.2 diz assim: dons de serviços devem ser usados para a edificação da igreja. Deus nos chamou e nos vocacionou com o Espírito Santo para realizarmos a sua obra. Então, meus queridos professores e professoras, alerta aí a sua sala, os seus alunos, de que tudo que o crente faz é para edificação. Paulo diz: faça tudo para edificação. Se eu vou falar de alguém, de um irmão para outro irmão, eu preciso colocar na balança. Ao falar do João para José, do meu descontentamento com João para o José, que o João tem esse defeito, tem isso, tem aquilo, eu não estou também colocando agora o José do meu lado para nós dois criticarmos o João? E isso edifica? Eu estou trazendo esse exemplo, professores e professoras, que vocês podem trazer esses exemplos aí na sala de vocês, para que nós possamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo e nós somos chamados para fazer tudo para edificação. Se algo que você vai falar não edifica, passa um zíper. Se algo que você vai falar vai maltratar alguém, não fale, porque aquilo que maltrata não edifica. Então, diante disso, não podemos permanecer apáticos, improdutivos e egoístas com as pessoas ao nosso redor.
Nós precisamos delas e elas precisam de nós. Nós temos que entender isso. É como o corpo. O meu braço precisa do outro braço. A minha mão precisa da outra mão. O meu corpo precisa dos meus olhos para me dirigir por onde eu estou caminhando. Então nós precisamos servir na igreja conforme a capacitação recebida do Senhor. Cada membro de nosso corpo tem uma capacitação e todos são úteis. Então os crentes têm funções variadas, como o nosso corpo tem funções variadas. Nós precisamos estar ensinando isso, professores e professoras, para que as pessoas não pensem que ela é maior do que aquele irmão simplesinho. Não, ele tem uma função, pois as nossas funções são variadas e são essenciais para o funcionamento adequado do corpo que eles formam. Então, cada membro de nosso corpo tem uma função diferente, mas para que unido possa em sintonia fazer com que nós prosseguimos vivendo. Então, a igreja precisa desses dons para que cada um seja usado na sua função, como todos têm função variada, e a igreja seja edificada. Então, meus queridos, não há lugar para que alguém pense coisas muito grandes a seu próprio respeito. Quando eu estou falando de um, vê o outro, aí fulano é fraco. Olha para você e vê membros que você tem, que você talvez acharia que é fraco, acharia que nem tinha utilidade. Então, pensando desta forma, olhando para a igreja, num corpo uniforme, com suas funções variadas, não há lugar para que nós possamos achar que somos grandes no nosso próprio respeito. 1.3 diz assim: dom de profecia a serviço da igreja. Interessante notarmos que da lista de Romanos 12, 6 a 8, este é o único dom que também está presente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E o seu exercício é o mais comentado pelo apóstolo Paulo nos capítulos 12 a 14. Ele fala do membro do corpo de Cristo, capacitado com este dom, deve estar totalmente sob o controle do Espírito Santo, bem como também está consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pelas palavras de Deus. Falei na lição passada sobre profetas que profetizam e entristecem e não edifica ninguém, porque quando você está falando em profecia, precisa estar de acordo com o padrão bíblico, senão seja anátema, quer dizer, não seja aceita. Nós vemos Paulo em Romanos 12, 4 a 8, ele vai falando, ele vai mostrando ponto a ponto para que nós possamos entender. Ele vai dizendo que nós temos diferentes dons, que são segundo a graça que nos é dada. Ele fala: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Eu tenho falado, cobrado isso. Professores se debruçam sobre a escola dominical para que seus alunos possam sair daí alimentados. Ele fala mais ainda que o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Então nós temos que ter muito cuidado. Quem ensina está presidindo também. Então ele precisa exortar, ele precisa repartir, ele precisa fazer isso com liberalidade, ele precisa presidir com cuidado, e quando exercita misericórdia, com alegria. Os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro. É aqueles que são a nossa liderança. A nossa liderança tem que ter um raciocínio claro, uma visão de céu. Uma visão de como viver no mundo terreno, para que as pessoas possam alcançar a vida eterna. Os encorajadores, aqueles que motivam, têm que saber motivar
o seu semelhante. Levanta, prossiga. Aqueles que repartem, tem que ser generoso e digno de confiança. Não é aqueles que, por exemplo, tem ali a organização da igreja, né? Na caridade e tal, e aí o cabo fica usando politicamente. Para o irmão fulano eu vou mandar mais, para o irmão ciclano eu vou cuidar mais desse irmão ciclano vem primeiro. Não! Você precisa fazer as coisas de Deus com generosidade, para que você seja digno de confiança, tanto dos homens como Deus possa aprovar o teu trabalho. Os líderes, eles têm que ser bons organizadores e bons administradores, pois está administrando uma coisa valiosa, que é administrando as coisas de Deus. Aquele que exercita a misericórdia, o que ele faz? Ele demonstra bondade, ele é bom. São pessoas atenciosas que se sentem felizes ao dedicar o tempo aos outros na igreja, porque não dizer, nós temos pessoas com esses dons, mas nem todo mundo tem esses dons. Então nós temos que entender que são variados. Nós não podemos querer que porque temos o dom de exercer misericórdia, que o outro tenha o mesmo dom nosso. Não. E no segundo ponto, vamos estar ensinando que os dons estão a serviço, não nosso, a serviço do reino de Deus, para edificação. 2 diz assim, dons e edificação, exortação, ensino, a serviço do reino de Deus. O Senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente para desempenhar suas funções na igreja. Nós queremos desempenhar nossa função do nosso jeito, da nossa maneira. E aí criamos problema com a diretoria, criamos problema com as nossas lideranças. Então nós precisamos saber que nós estamos trabalhando para o reino de Deus, que nós precisamos desempenhar essas funções agradando a Deus. E aí o Deus outorga, né? O Senhor nos outorga, quer dizer, nos dá os dons para a sua igreja, conforme a sua vontade, não por merecimento pessoal. Eu mereço, eu orei bastante, eu oro bastante. Por isso, não, nada disso. Então é nosso dever procurar formas para servir a igreja e ao próximo com os dons que Cristo tem ofertado. Se é de exercer misericórdia, exercer misericórdia. Se é de auxiliar, auxilie. O 2:1 diz assim, dom de ministério a serviço da igreja. O termo ministério no grego, diaconia, indica, segundo Strong, atenção, assistência ao serviço. Então o fato de que em Romanos 12:7 estar relacionado entre os de profecia e ensino, é possível que se refira a um ofício específico da igreja, como o diácono. Então nós precisamos entender, quando é chamado por diácono é para servir. Lá quando escolheram aqueles varões, era para não ser murmurado, para atender os necessitados. E há mais muitos pastores, eles acreditam que o diácono, porque eu acho que isso é função que todo crente pode fazer, dentro da necessidade, o diácono tem que estar limpando banheiro, fazendo isso, fazendo aquilo. Quer dizer, em vez de exercer o trabalho conforme Deus ordenou na vida dele, o pastor quer que ele faça um serviço de escravo. Ou você pensa que não? E eu estou falando das Assembleias de Deus, aonde o diácono, por exemplo, é o porteiro, é o cara que limpa os banheiros, né? E às vezes a igreja pode até pagar uma zeladora, mas está explorando o diácono. Isso está errado. Não estou dizendo que o diácono não deve fazer. Todo crente viu um banco, está fora do negócio. Às vezes chega na igreja, uma vez estive na igreja e olhei que os pregos do banco estavam pegando a roupa das pessoas. Eu fui lá durante o dia com um martelinho para bater, não precisa ninguém mandar, e não precisa tocar a campainha que você foi. Aqui não sei, eu acho que ninguém nem sabe que eu fui. Mas é assim, nós todos estamos a serviço da igreja, da organização, da boa ordem na casa de Deus. Mas os lideranças têm que entender que o diácono não é escravo. O diácono não é aquele que tem que tá lavando, fazendo isso, fazendo aquilo. Desde que ele faça voluntariamente, amém. Mas faça para agradar o pastor, já
está perdendo recompensa. Faça para agradar a Deus. Não estou dizendo que não deva fazer. Nada disso. Me entenda, professores, professoras, internautas. Que a crítica que eu estou fazendo é que muitos aproveitam do ministério de diácono não para servir, para olhar quem tem necessidade, a igreja tem lá o seu caixa para atender os necessitados. Não, quer que atenda banheiro, isso e aquilo. Então, um diácono aqui não é um servo. É um dom de ministério. Os pastores devem possuir esse dom também. O 2.2 diz assim, dom de ensinar a serviço da igreja. Os dons são recebidos pelos crentes para prestarem serviços, utilizando seus dons e talentos ao reino de Deus, não para agradar homens. Então os dons são recebidos para que nós possamos prestar serviço, porque Deus utilizando os seus dons, né, e talentos, para o seu servo, para que seu servo possa estar a serviço do seu reino. Então é por isso que assim, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Não vai ensinar de qualquer maneira, estude. Então o dom de ensinar é a competência sobrenatural produzida pelo Senhor para ensinar as verdades sagradas da sua palavra. 2.3 diz assim, dom de exortar a serviço da igreja. A palavra grega para esse dom é paraklesis, que constitui chamado a um lado, quer dizer, consolador, advogar, animar, confortar, incentivar. Está falando aqui daqueles que advogam a favor, certo? Não é o advogado de acusação, o advogar a favor. Então, na Bíblia fica visível que existe um diferencial entre exortar e ensinar. Ensinar, o que é ensinar? É a capacidade dada por Deus para auxiliar o crente a entender a palavra de Deus. Eu sempre digo, quando pregue com profundidade. Ore para que a palavra penetre no coração, para que a palavra arde no coração e as pessoas tomem decisão. Agora já exortação é o poder de pregar, oferecido por Deus a ponto de alcançar abertamente o coração, fazendo com que, ao ser exortado, as pessoas tenham mais compromisso com o reino de Deus. Então aí ele consegue ajudar uma pessoa a sair de um estado de inércia para uma vida com Deus. No terceiro ponto, vamos estar mostrando como servir Cristo através dos dons. 3 diz assim, dons e cuidados, administração no serviço do reino de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, discorre tão bem a respeito dos dons, anunciando de maneira tão perfeita e harmônica os dons do Espírito. Este dom, né, no 3:1 diz assim, dom de repartir a serviço da igreja. Este dom é a capacidade ofertada por Deus aos crentes, através de recursos financeiros, para que possa contribuir na igreja local e na obra missionária. Precisamos entender, tem pessoas que não dão oferta, não dão dízimo, é mão fechada. Lembre que as igrejas hoje, na maior parte, são igrejas muito bonita. E tem gasto, tem muito gasto. E nós precisamos estar contribuindo com a obra de Deus. Quanto mais você contribui, mais Deus te abençoe. Quando você faz com alegria, Deus não fica devendo nada para você. Pode fazer sem interesse, mas Deus vai te recompensar. Então esse dom, ele é ofertado aos crentes através de recursos financeiros, para que possa contribuir na igreja local e na obra missionária. É preciso ter amor pelas coisas de Deus. Então, ele deve ser exercitado com liberalidade e repartir com generosidade. Então todos podem dar, mas a capacidade de cada um é diferente. Então nós precisamos entender. Um pode ajudar de uma forma e outro de outro, mas desde que seja com liberalidade. 3.2 diz dom de presidir a serviço da igreja. Entre os dons de serviço, para que a igreja se desenvolva e sirva o corpo de Cristo, temos o dom de
presidir. Esse nós trazemos mais para pastor presidente, pastor liderança. Então a palavra presidir no original grego apresenta aquele que está proeminente sobre os outros, ou que preside, fala de liderança. Então o exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer dos outros mencionados. Tem pessoas que ele é amado por 90% da igreja pela maneira que ele preside com cuidado. Então pode ser uma exortação aos pais cristãos para que preside os seus lares com diligência, e também os que presidem as igrejas. Então os pais saibam presidir, saibam governar a sua casa. O pastor saiba governar a igreja diante da palavra de Deus. 3.3 diz assim: dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. Os dons que apresentamos devem ser empregados no afeto e no emprego, sempre com o intuito de socorrer o outro, no intuito de ajudar. Então, entre esses dons, acha-se o dom de exercer misericórdia, que consiste em perdoar e compadecer das necessidades alheias. Nós sabemos que lá no juízo final, o juiz, ele será sem misericórdia. A Bíblia fala. Porém, ele será de misericórdia para aqueles que exerceram misericórdia. Então, o possuidor desse dom, ele vai socorrer as misérias dos outros, de modo a aliviar a dor e solidão e amargura. São dons de ajudar. Então, o que exercita a misericórdia, Paulo fala, faça isso com alegria. Sugere que quando o homem pratica caridade, deve fazer com um coração alegre, um coração aberto. Então, para um cristão, a caridade é uma alegria e não uma obrigação. Às vezes a pessoa doa uma coisa e diz, esse é chato, toda vez me pedir, estou doando só para não me encher as paciências. Quer dizer, não está fazendo com alegria. O que fizer, faça com alegria. Concluindo, vimos em toda a lição que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Então terminamos esta aula dizendo, fomos chamados ao serviço, quer dizer, fomos chamados para servir. Agradeço a todos, convido vocês para a próxima lição, que são os dons de Cristo para o aperfeiçoamento do salvo. E até lá, na paz do Senhor. Amém.